Estamos começando agora mais um episódio do Pode Porco, nosso podcast aí sobre informações da suinocultura. Hoje de novo, com o nosso amigo, parceiro, grande cara que me ajuda demais sempre, Sr. Túlio Leles. Muito obrigado. Valeu, Marcino. Satisfação a gente estar aqui produzindo esse conteúdo aqui junto com você, com a The Hills e com todos esses convidados super especiais. Joia. E hoje também trouxemos aqui para bater um papo grande, espero que com muita informação, com muita qualidade, como tem sido as nossas viagens aí pelo Brasil. Um querido amigo de longa data que eu conheço, produtor de suíno, gestor por muito tempo, nosso querido amigo aqui, Dirceu Zotti. Muito obrigado pela presença, Dirceu. Valeu, Marcino. Eu que fico agradecido por estar aqui falando daquilo que é uma paixão nossa, né? Que é a gestão de pessoas e a suinocultura. Joia, e vamos lá. Como vocês sabem, Pode Porco não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma grande conversa e que a gente vai evoluir aqui. O tema está dado, então o tema é gestão de pessoas. Vamos aproveitar o know-how das duas pessoas aqui que tem muito conhecimento sobre isso, que é o Túlio e o Dirceu, para a gente poder desenvolver aí um bom papo para todo mundo. Joia? Acho que vamos lá pelo primeiro episódio, né? O último episódio que a gente gravou. Tá muito claro ali a dinâmica. E ela sempre começa com o momento RH, Dirceu, que é o momento que a gente usa para falar do recurso humano que a gente trouxe, sua história, de onde veio, como é que se desenvolveu, o que está fazendo hoje. Então, o momento RH aí, a gente começa hoje pelo Dirceu. Vamos lá, vamos tentar contar um pouco a história dessa pessoa que há praticamente 30 anos lida com gente, né? Que é, eu diria assim, o bem mais precioso que nós temos nas nossas granjas. E suinocultura também, ao longo desses anos, onde tivemos, com a graça de Deus, a oportunidade de aprender muitas coisas. Então, eu sou um filho de produtor rural, meus pais, meus avós, todos eram da área rural, né? Gaúchos, que sempre trabalharam a terra, né? Trabalharam os animais, enfim, e nesse meio eu me criei, lá no oeste do Paraná, aonde desde pequeno, junto com meu pai, com meus irmãos, eu comecei a minha história, né, na suinocultura e também, por que não dizer, na agricultura. E assim, desde pequeno, de família bem humilde, né, bastante humilde, eu tinha a vontade de ser um profissional da agricultura, porém, pouquíssimos recursos na época, enfim, eu queria e tracei isso como uma meta para mim lá nos meus 14 anos por aí, ser um técnico agrícola, ser um engenheiro agrônomo, ser um veterinário. E aí, com muita vontade, né, com muita luta, com muita persistência, eu fui buscar estudar. O que naquela época, naquele momento, enfim, naquela região que eu morava, enfim, minha família tem a propriedade dela lá até hoje, não era simples poder estudar, né, enfim, poder fazer um segundo grau. E eu fui, com muito custo, e talvez sem recursos, né? Fui correr atrás disso e quando eu percebi, eu estava no Colégio Agrícola de Camboriú, um colégio muito renomado na época, e muitos profissionais de renome da nossa região lá haviam estudado naquele colégio. E eu pensei que aquilo poderia me ajudar, que aquele colégio pudesse me ajudar, e para lá eu fui, né? Para lá eu fui, me formei em
em técnico em agropecuária, e de lá mesmo eu já parti para o Mato Grosso do Sul fazer um estágio de, se não me engano, 4 meses, 3 meses, e quando eu percebi eu já estava aqui, perto inclusive dessa região, na cidade de Cristalina, Goiás, trabalhando numa fazenda que existe até hoje, que eu sei, é a Agropecuária Esteira do Sul, do senhor Antônio Zucato. Por aquela ocasião, eu vim para a região, sem conhecer, não conhecia nada, né? Vim por indicação de amigos que me trouxeram para cá, e aqui eu fiquei por praticamente 2 anos, no ano de 94 e 95. E as pessoas mais velhas vão lembrar que aquela época é uma época de muita crise, né? Foi lá quando começou o Plano Real, enfim, uma época bem difícil, e eu passei por algumas dificuldades aqui, e lá na época também eu tinha feito estágio na Cotrefal, que hoje se chama Cooperativa Lar, numa área dessa cooperativa, onde ela tinha uma fazenda experimental. E para lá, o engenheiro Nelson Seconello me chamou para trabalhar naquela fazenda, para ser o responsável por aquela fazenda experimental que a cooperativa Cotrefal tinha na época, né? Hoje chamada Cooperativa Agroindustrial Lar. E lá eu comecei a trabalhar. Trabalhei nessa fazenda experimental por 2 anos, e o senhor Manfred, na época vice-presidente da cooperativa, naqueles anos também foi uma quebradeira geral na área de suinocultura, principalmente na nossa região. Mudou bastante, então, de lá para cá. Exatamente. Aonde, na própria cooperativa, existiam 600 produtores de suínos, que eram ciclo completos, né? Mas produtor de 1 matriz, de 5 matrizes, de 10 matrizes, quem era muito grande tinha 15 matrizes. Então, praticamente, dizimou com esse modelo de produção, né? Naquela época, naquela crise, que é a mesma crise que eu falei que eu enfrentei aqui em Goiás. E aí o que aconteceu? O frigorífico Frimeza, que existe até hoje, na época Sudicop, né? Mas hoje a marca Frimeza existe desde do ano de 77, quando foi fundado, que adquiriu uma massa falida na época também, e existe até hoje, inclusive com um projeto muito grande de crescimento, onde as cooperativas estão inseridas, ou as cooperativas assumiam a produção para garantir a continuidade do frigorífico Sudicop, né, marca Frimeza, ou corria o risco de faltar matéria-prima, de ter que daqui a pouco parar abate por causa disso. E aí foi aonde a cooperativa Cotrefal, na época, assumiu uma granja que tinha um projeto inicial. Inclusive eu tive, nesse convite do senhor Manfred, eu tive com ele, né, nessa terraplenagem que estava iniciada, né, que era, a princípio, CPL, o nome da Centro de Produção de Leitões, de um condomínio de produtores. Se eu não me falha a memória, eram 40 produtores nesta época, mas que também, devido à crise momentânea daquela década, enfim, não tinham recursos, e eles não conseguiam recursos naqueles 40 CPF, vamos dizer assim, para dar continuidade àquele projeto que estava parado já por alguns anos. Ô Dirceu, só aí te interrompendo um pouco. Nesse momento, você se lembra o que se deu a crise? Qual que era o ponto? Era uma crise de grãos caros e o preço do suíno estável? Não, grãos estava ok, mas o preço suíno muito baixo. Você consegue se recordar nesse momento qual que era a natureza da crise em si? Assim, como eu era muito menino naquela época, eu não tenho essa
lembrança 100% firme, né? Mas assim, a crise era a questão da inflação, se eu não me falha a memória, a principal delas, Tá. que é onde o grão pouco valia. Eu me lembro, como eu trabalhei em Goiás, parte da minha remuneração era comissionamento, então eu recebia em grãos, soja e milho, eu me lembro. E naquela época eu vendi milho por $3, se eu não me engano, convertendo hoje. E soja, se eu não me engano, naquela época eu vendi por 6 ou $8. Então, assim, pouquíssimo valia, talvez, pela inflação. Não saberia dizer totalmente essa resposta. Mas o setor de carnes, eu imagino que também valia muito pouco, né? Então, não sei exatamente o teor da crise, né? Com certeza, alguns produtores mais velhos que eu vão escutar isso e vão saber, com certeza absoluta, identificar realmente qual era a causa daquela crise naquela data, né? Legal, quem puder ajudar a gente, deixa nos comentários lá qual foi a causa da crise, quem tiver a memória aí um pouquinho mais longa e passou por esse período também, deixa nos comentários que ajuda a gente a refletir. Isso. Então, dando continuidade, aí a convite, como eu acabei de falar, do senhor Manfred, o vice-presidente da Cotrefal na época, eu resolvi começar na suinocultura. Pouco conhecia, né? Claro, como oriundo da propriedade rural, eu tinha contato com suínos, naquela época tudo familiar, né? A fundo de quintal, vamos dizer assim, mas eu não conhecia o que realmente, como era uma estrutura para produzir com 2.500 matrizes, que era, naquele momento, o projeto da cooperativa. Então, ou ela assumia esse papel, ou estava em risco a produção de suínos naquela micro-região onde a cooperativa Cotrefal atuava. E aí eu aceitei esse convite, né? Claro, era um novo desafio. Eu sempre fui uma pessoa, comum todo mundo falar, né? Eu sou movido por desafio, mas eu também repito essa frase aí. E na verdade aquilo me deu muita motivação, apesar de eu não conhecer, mas eu quis buscar uma coisa diferente que eu não sabia e que para a época era grandioso, né? 2.500 matrizes em 97, né? Era uma coisa assim impensável, eu não fazia ideia do que era isso no dia a dia. Claro que hoje, barreira vencida, enfim... Equivale a umas 20 mil matrizes hoje, eu acho. 2.500 matrizes naquela época. Isso. Então, assim, aí nós começamos aquele projeto, juntamente com a Cotrefal, e fomos aprendendo, né? Fomos aprendendo. Pouco tempo depois, nós contratamos uma assistente técnica, uma consultora, né? Que é a doutora Nazaré, que o meio suinícola conhece muito ela. E ali eu diria que, juntamente com a minha vontade de fazer aquele negócio da cooperativa dar certo, nós começamos literalmente a voar com a atividade. E a credibilidade da diretoria da cooperativa também, aonde eu me lembro num episódio, o presidente, seu Irineu da Costa Rodrigues, que é presidente até hoje dessa cooperativa, que hoje se chama Cooperativa Lar, em um momento ele me chamou e me disse assim: como nós vamos ser competitivos com um negócio que não é teu e que não tem dono? Eu me lembro que ele fez essa pergunta para mim num evento de final de ano com os funcionários, e aquilo eu já sou uma pessoa que gosta do novo, né? Que gosta do que gera desafio. Eu me lembro que aquela pergunta para mim foi mais um motivo
para realmente ir em busca, né, de fazer algo não normal, fazer algo para estar à frente, sabe, da atividade. E então, assim, eu me lembro que em algum momento nós estávamos lá no começo com 21 leitões desmamados, aí no ano 2000, 21,8 acho que era, e eu comecei a viajar o Brasil, participar de feiras, conversar com pessoas que já tinham projetos maiores na mão, enfim, viajar com a doutora Nazaré naquela época, participar dos eventos dela, e quando, assim, menos percebemos, nós já estávamos com 28, 29 leitões desmamados entre os top 10, vamos dizer assim, de produtividade. Então isso eu gosto muito de relembrar, né, porque as coisas vão mudando e oportunidades vão surgindo, né? Então, assim, aquela velha máxima que diz Deus fecha uma porta e abre duas janelas, né? Então a vida pessoal minha, a vida profissional, inclusive esse momento que eu vivo agora, né, com as minhas granjas, sendo um produtor parceiro da Cooperativa Lar, fazendo trabalho nas minhas granjas, fazendo gestão de pessoas com as nossas equipes dentro das nossas granjas, e também esse momento que para mim, de certa forma, é um pouco novo, também junto com a The Reus, fazendo esse trabalho diríamos assim, de levar informações ao produtor que gerem confiança, que gerem motivações para que cada dia o produtor possa fazer algo melhor juntamente com a sua equipe e, consequentemente, isso vira o resultado do seu próprio negócio, né? Então, assim, cada dia mais margens apertadas, cada dia mais exigências governamentais, enfim, mas como eu sempre costumo pensar, né, prefiro pensar assim, sempre pensei assim, eu busco sempre enxergar oportunidades aonde muitas pessoas enxergam problemas. E é dessa forma que a cooperativa sempre fez, não só na suinocultura, mas eu vivi muitos anos dentro dela, né? Com o cargo lá no final, os últimos 7, 8 anos, gerindo avicultura e suinocultura, onde tínhamos um volume de abate naquela época de cerca de 3 mil suínos dia e aves, 1 milhão de aves dia. Então, assim, são coisas que instiga a gente a realmente enxergar oportunidades aonde muitas empresas ou muitas pessoas enxergam dificuldades. E eu trouxe isso para mim sempre de uma forma como empreendedor, né? Aonde algumas pessoas não acreditavam ou não acreditaram mais na atividade, eu preferi continuar acreditando, enfim. É dessa forma que a Cooperativa Lar cresceu muito e eu cresci muito também como pessoa, e hoje, não estando mais na Cooperativa Lar, eu consigo pensar, enfim, e continuar buscando o crescimento pessoal, seja nas granjas no dia a dia como empreendedor, ou seja como profissional aí junto a equipes técnicas, a parceiros de produção, a suinocultores, que é sempre um prazer muito grande para nós estarmos ao meio deles, né, junto com esses produtores, gerando otimismo, né, porque muitas pessoas, de vez em quando, me falam assim: mas suinocultura dá prejuízo. Não, suinocultura não dá prejuízo. Suinocultura dá dinheiro. Claro que nós precisamos, de repente, entender do negócio para que isso possa realmente trazer resultado financeiro. Mas se nós pegarmos uma conta que eu costumo fazer desde
15, 20 anos atrás, hoje uma fêmea dentro de uma UPL ou de uma UPD, vamos pegar uma UPD, Unidade Protetora de Desmamados, ela gera um faturamento similar, muito próximo a 1 hectare de terra, que planta 2 safras por ano. E quando pega essa mesma matriz num ciclo completo, se multiplica por 2,4. Então, é 2,4 hectares de terra de faturamento. É lógico que isso não é dinheiro no bolso, longe de ser. Mas em algum momento pode ser. E crises, elas vão e vêm, seja agora mesmo. Nós estamos numa crise, a suinicultura praticamente saindo, sei lá, numa situação meio difícil ainda, mas de 2 anos de duração praticamente. E entrando, né, na agricultura, numa crise muito grande que estava num momento, nos últimos 3, 4 anos, muito bons, né? Então são momentos, são situações sazonais que nós precisamos sempre entender o que acontece para estar preparado para ela, para a hora que essa crise vier, a gente consiga passar e seguir acreditando no nosso negócio. Gerceu, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, esse relato foi muito bacana, muito bom. Eu e o Marcino ficamos aqui escutando, porque realmente é uma história que a gente tem que exercitar a ouvitiva, né? Escutar é uma história bem bacana. Eu acho que para as pessoas que estão no segmento ou estão iniciando no segmento, escutar essa trajetória toda sua, acho que foi um momento RH nota 10, viu, Marcino? Nota 10. Nota 10, né? Vou até bater palma para esse momento RH. Pode bater palma mesmo. E assim, você falou algumas coisas, né? A questão que você nunca foi uma pessoa acomodada. Eu entendi que de 2000 a 2010, né, quando teve essa pergunta que te questionaram sobre essa questão, como que nós vamos crescer sendo que não tem dono? E aí, como que você desperta o espírito de dono nas pessoas, né? Nas pessoas que estão trabalhando ali dentro. Você trouxe alguns traços, né, de perfis de personalidade seu também, de desafio, de ser movido a desafio, de não se acomodar, de sair da zona de conforto, toda essa questão. E a gente pensando exatamente como as pessoas terem um perfil de dono, um sentimento de dono, e qual que é o papel do líder, né, nessa jornada, na criação de uma equipe que vocês saíram de 21 leitões desmamados para 27, como é que foi essa jornada, essa construção que vocês passaram? Gostaria de perguntar isso. Ótima pergunta. Na verdade, nós, como equipe, lá desde o começo, eu sempre busquei dentro da instituição, né, dentro da empresa, dentro da cooperativa, fazer exatamente aquilo que eu faria para mim, sempre com essa premissa, né? Mas eu só pensar assim fica pequeno, porque quando você tem, na época nós tínhamos 33, 34 pessoas envolvidas diretamente comigo na produção, nessas 2.700 matrizes produtivas nós tínhamos que passar essa ideia, esse pensamento de dono para as pessoas que estavam lá todos os dias. E dessa forma que eu sempre trabalhei junto com essa equipe, nesse sentido, para que eles fizessem aquilo que fariam para si mesmos, ou não fizessem, ou achassem uma outra forma, ou buscassem ajuda. Então isso, de certa forma, como eu digo nas minhas palestras, isso de certa forma mina a equipe que está com você. O que é minar? Contagia. Ou seja, se eu como líder tenho um jeito de ser, as pessoas que estão comigo tendem ao longo dos anos me copiarem e tendem ao longo dos anos fazerem coisas muito parecidas com aquilo que eu, líder, acredito. A excelência contagia, né?
Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer isso, inclusive falei isso em Minas Gerais há 2 dias atrás, numa palestra com um grupo de produtores e técnicos da The Reus. Então, assim, nós temos que ter... Uma das premissas da liderança é cuidar com as nossas atitudes, porque, querendo ou não, as pessoas tendem a nos copiar. Então, elas tendem a nos copiar, então nós temos a responsabilidade de fazer com que elas copiem coisas boas. E então, assim, esse aculturamento dessas pessoas dentro das granjas, inclusive essas equipes estão lá até hoje, muitas pessoas lá de 20 anos atrás continuam nos processos de produção. A grande maioria dos líderes das granjas, que claro, a Lar evoluiu muito, ela saiu dessas 2.500 matrizes, continuando um pouco a nossa conversa, hoje a Lar tem próprias 25 mil matrizes e o produtor tem mais 8, 10 mil matrizes, um grupo de 8, 10 produtores, né? Dirceu, só antes de avançar, eu queria agradecer ao Felipe Garcia, que proporcionou para a gente essa estadia, esse tempo em comunhão com os produtores ali de Minas Gerais, e todos os produtores que tiveram presentes lá, e que lembrarem, que estiver assistindo isso agora, comenta aqui embaixo o que vocês acharam lá do nosso evento, as palestras, o pós-palestra, que é tão importante quanto, né? Confraternização, trocar ideia, a dinâmica que a gente realiza são exercícios práticos entre eles, misturando pessoas de granjas diferentes, então batendo cabeça para tentar solucionar desafios aí que não são iguais para todas as granjas, mas que eles têm que chegar num senso comum ali dentro da mesa. Então agradecer o Felipão, Marco Aurélio, todo mundo que estava presente lá em Ouro Preto e todos os produtores de Minas Gerais que participaram com a gente. Desculpa Marcino, mas se me permite rapidinho, eu acho que você poderia até falar mais sobre esse formato do encontro de gerentes. Não é só uma palestra, né? Esse encontro de gerentes eu acho que é uma coisa diferente, exatamente aonde você tem as pessoas, né? Fazem parte, né? Não é aquela questão da palestra, só que uma pessoa está falando, as outras estão recebendo. Acho que o formato que a The Reus traz desse encontro de gerentes é inovador e o pessoal sai de lá realmente motivado, com informação, mas com essa questão da equipe, né? Fala um pouquinho dessa questão do encontro de gerentes, eu acho que seria bacana. Legal. Hoje acho que é muito consolidado o encontro de gerentes nas regionais que a gente tem. A gente começou há muito tempo atrás, e isso foi uma ideia do nosso supervisor lá de São Paulo, Felipe Faganello, que reuniu as gerências de granjas, os funcionários que tem um cargo ali de líder de setor, os produtores. Então, é um papo muito mais focado porteira dentro, tá? A gente sempre, claro, aborda alguma dinâmica ali sobre como é que está o mercado naquele momento em que a gente está se dedicando ao encontro de gerentes, mas o pensamento da criação é como capacitar os gerentes, como criar um ambiente de troca de informação, aonde acho que o principal foi criar dentro do encontro de gerentes que o principal do encontro sejam os gerentes, os convidados, e não a gente. Então, eles não é que eles fazem parte do evento, eles são os personagens principais. Os protagonistas do evento Encontro de Gerentes. É tudo feito para eles, pensado neles, mas isso sou eu falando, da The Reus. E aí eu queria ver se o Dirceu consegue transbordar um pouquinho do que ele sentiu naquele momento ali, as partes positivas, negativas, aí fica livre para abordar aí, Dirceu. Hoje nós temos um perfil de produtores, né? Talvez pelo tempo, por tudo que nós já comentamos aqui, diferente, né? Esse produtor, ele é diferente. Esse produtor, ele é empreendedor, ele é empresário, ele tem outros negócios, ou se tem só o negócio suínos, ele é profissionalizado. Então, esse produtor, ele tem alguma formação, com certeza, ou um filho dele tem. Então, esse produtor, ele é muito mais preparado, né? Então, eu vejo esse produtor sempre em busca de informação e com certeza absoluta, ele está em busca de informação porque ele quer melhorar a sua propriedade, ele quer melhorar a sua atividade, né? E quando nós
conversamos com alguns deles, você vê claramente, né, a vontade que esse produtor tem de continuar o seu negócio, suceder o seu negócio, fazer a sucessão dessa atividade, mas nós sabemos que está na suinocultura hoje o produtor que se profissionalizou. Então você enxerga nesse grupo de produtores, eu enxerguei isso lá, essa confiança, né, essa certeza de que a atividade é possível desenvolver com eficácia, com resultado, né? Então eu vejo esse produtor muito preparado, e aí buscando, dentro de um evento como foi promovido aí pela The Hills, buscando informações e meios de se manter e de melhorar o dia a dia da sua atividade. Então eu percebo assim, nós temos a cada dia produtores mais profissionalizados, e isso é claro quando nós três aqui tivemos no Agnes Next, e nós vimos lá a evolução que a suinocultura brasileira teve, e todos nós três aqui também sabemos, a suinocultura brasileira e de algumas regiões, a brasileira como um todo, mas algumas regiões do Brasil não deixa a desejar para a Europa, não deixa a desejar para Estados Unidos, país nenhum, porque nós temos uma suinocultura muito profissionalizada, e com resultados talvez muito superiores a esses países que eu acabei de citar. Sim. Então, assim, o produtor de suínos hoje ele está muito profissionalizado, mas ele nunca pode parar e nunca vai parar, aquele que quer pelo menos continuar a crescer na atividade, continuar a evoluir na atividade, ele nunca pode parar de evoluir, nunca pode parar de estudar, porque senão, com certeza absoluta, vai gerar um risco para a sua atividade. É dessa Sim. forma que eu vejo o produtor se movimentando hoje e participando de eventos como esse, que são promovidas por empresas que querem de verdade a continuidade e o melhoramento desse produtor no dia a dia. E aos nossos amigos lá, a gente viu esse ano, né, Dirceu? A gente não conseguiu superar o ano passado, não teve o Black Pig esse ano, né? Porque se manteve abaixo do ano passado. E a gente aqui, como The Hills, como todo mundo, tem que continuar evoluindo, contribuindo com muita informação técnica, para simples um recadinho para os nossos amigos argentinos, irmãos aqui da América Latina: não passarão. Chegaram perto, mas não passarão. Então, como é uma brincadeira, né, mas como eles colaram na nossa produtividade esse ano, foi bastante surpreendente para mim ver o resultado, porque eles tiveram um avanço de um ano para o outro, o mercado ali argentino muito forte, né, do desmamado. Então, vamos lá Brasil. É uma competitividade do bem, né, Marciano? Do bem, saudade. Isso. Com certeza. Agora, Dirceu, falando nessa questão dos produtores profissionais, né, o que você acha, né, que são características, né, comportamentos desses produtores, né, porque eu acho que você sai do produtor rural, centralizador, autocrático, né, que quer resolver tudo sozinho, para uma pessoa ou para um gestor que precisa colocar as pessoas certas nas funções certas, e realmente delegar, dar autonomia, dar uma perspectiva de futuro para essas pessoas, de desenvolvimento dentro do seu negócio. E a gente até falou aqui, né, antes, no off, que exatamente o gestor cuida das pessoas e as pessoas cuidam do negócio, e isso realmente e economicamente também faz muito sentido. Gostaria que falasse um pouco disso, né, desse produtor profissional, dessa questão do desenvolvimento humano que ele tem que ter também, de gestão de pessoas. Excelente. Essa questão, ao meu ver, e também é um assunto que eu trago sempre nas minhas apresentações, é que o produtor ele precisa estar preparado para
as situações do dia a dia. Por quê? E ter sensibilidade para lidar com as suas pessoas no dia a dia. Eu uso muito esse exemplo, acabei de usar contigo, nós conversamos no início, quando chegamos aqui. O suinocultor, diferente de uma indústria, por exemplo, a indústria, você liga lá uma linha de produção, e essa linha de produção, quando do início até o fim, aquele número de pessoas X lá vai dar conta do recado, e a máquina não vai ser desligada. Na suinocultura, você tem 24 horas ininterruptas de produção. A granja está produzindo dia e noite. À noite existe partos, na hora do meio-dia do almoço existe parto, no dia 25 de dezembro tem partos, então é um sistema ininterrupto. E aí como lidar com isso? De que forma o produtor precisa lidar com isso? Como nós acabamos de falar, estar profissionalizado, né? Buscar uma formação que ajude ele a lidar com isso, com essas emoções das pessoas, ter essa sensibilidade para... E muitas vezes buscar auxílio externo também, né? De profissionais habilitados no recrutamento, também é importante, né? Exatamente. Então, assim, esse produtor ele precisa realmente entender todo esse contexto e buscar ajuda quando for preciso. Mas, de forma geral, ele precisa ter essa sensibilidade no dia a dia, o seu gestor, enfim. Eu tenho um ditado que eu não gosto muito, mas eu vou dizer assim... eu ouvia desde criança e fala assim: quer bem feito, faça você mesmo. Então nós não, eu particularmente não tenho pacto nenhum com esse ditado. Por quê? Porque as pessoas certas que estão no lugar certo, tenha o proprietário lá presente, tenha o gestor presente ou não, se elas estão preparadas para aquilo, estão no local que elas gostariam de estar, estão se sentindo bem com aquilo, com aquela granja, vamos dizer assim, com aquele ambiente, elas vão produzir talvez até melhor se você não estiver lá. Então, assim, e por aí, granjas Brasil afora funcionam dessa forma, empresas Brasil afora funcionam dessa forma. Então, assim, com certeza nós conseguimos liderar as nossas equipes hoje, estando ou não presente. É claro que eu digo também, dizia sempre isso também na cooperativa LAR, quando nós tínhamos lá um grupo de 8, 10 gerentes das unidades de produção. Esse gestor, ele mostra se ele realmente é bom no que faz quando ele não está. Não posso tirar férias. Se você não pode tirar férias, é um problema muito grande. Você tem que poder tirar férias, e para você tirar férias, alguém tem que estar no seu lugar cumprindo o seu dever. Aquele momento, aquele período precisa ter sido preparado para você realmente poder sair e as coisas continuarem, né? Inclusive, isso é um dever do gestor, preparar realmente a sua equipe para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Então, assim, são alguns jargões, né, que ao longo da vida a gente vai aprendendo, né? Mas a gente precisa desconstruir, dar uma ressignificada nisso aí, né? Exatamente. Porque, caso contrário, algumas coisas a gente pode parar, nós podemos parar de evoluir, podemos parar de acreditar, né? E parar de crescer, né? Então, a atividade vai continuar crescendo, e tem muitas oportunidades. Se existe um país que tem capacidade de evoluir a suinocultura, a avicultura, é esse país chamado Brasil, né? Aqui, exatamente aqui onde nós estamos, né?
é um mar de produção aonde há pouquíssimos anos atrás se tinha dificuldade em produzir. E hoje aqui se produz mais que a região onde se iniciou, digamos assim, algumas produções, a suinicultura, a produção de soja, a produção de trigo lá no sul. E hoje nós sabemos que aqui se produz, consegue, né, se produzir, e tem algumas granjas, algumas propriedades que produz com muito mais qualidade e muito mais produtividade que aquelas regiões lá do sul, né, onde eu estou inserido, produzem, né? Então, assim, e por que isso acontece? Porque alguém acreditou que era possível, né? Alguém, enfim, teve a audácia, né, de ir buscar a produção num lugar que, de repente, algumas décadas atrás era remoto, e isso aconteceu e isso melhorou, porque realmente se acredita, né? Se acredita em inovação, se acredita em melhoria, enfim. Agora... E se acredita também numa parte fundamental, né? Que Pedro Álvares Cabral já previu. Aqui no Brasil, se plantando, tudo dá. Então, meu Deus, essa parte a gente já tem, né? Água suficiente, terra suficiente, de qualidade, que a gente consegue produzir. E a tecnologia vem para melhorar. Acho que a gente volta, recapitulando lá no Agnes Next, né? Como esse ano foi focado em tecnologia, né? Como a gente melhora a gestão de forma mais tecnológica, que é a ausência do cara que está presente, porque ele está presente de forma digital, né? Ele está presente de forma remota, e de tudo que a gente está trazendo aí de inovação, Big Data, inteligência artificial, que era uma coisa muito mais dedicada à área tech, agora é uma coisa completamente intrínseca ao nosso dia a dia, né? O dia a dia de empresas, o dia a dia do suinicultor, softwares de gestão, olha o tanto de coisa que tem, que vem do mundo tech para abastecer aquilo que a gente precisa, porque a gente sabe que plantando tudo dá, mas dá bem feito e dá a quantidade que tem que dar de fato, precisa suar, precisa ter tecnologia, né? Eu acho que esse ponto, sabe, Marcino, do quer bem feito, faça você mesmo, a grande questão é o que você, como gestor, tem que fazer bem feito, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Qual que é o trabalho do dono, né, dentro da estratégia, ou que seja no tático, no operacional, como que você distribui o seu tempo, né, as suas competências, para que você faça você mesmo, porque senão a gente fala que o gestor vira o prisioneiro e o carcereiro ao mesmo tempo. Então ele é o próprio prisioneiro e o próprio carcereiro do negócio dele. Então, logicamente que depende do estágio, né, de maturidade do negócio. Então, dependendo do tamanho do negócio, o próprio proprietário precisa estar ali mais presente na operação, no operacional. Mas quanto mais isso vai crescendo, se faz fundamental tomar mão das tecnologias, pessoas e os avanços, porque senão chega uma hora que você chega no platô e não vai conseguir ter o avanço necessário, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, inclusive, para vocês dois nesse sentido. Falamos de uma crença, tem outra crença que é exatamente essa questão de falta de mão de obra qualificada. Porque se você for num evento como vocês estavam e perguntar o seguinte, gente, problema aqui de finanças, quantos tem? Uma certa quantidade levanta a mão. Mercado, uma certa quantidade levanta a mão. E assim por diante. Agora, se você perguntar de pessoas, provavelmente 100% das pessoas vão levantar a mão dizendo que tem algum problema, alguma dificuldade com pessoas, né? E aí, uma coisa que se fala muito é a questão da qualificação da mão de obra, que não se tem mão de obra qualificada. Eu pergunto, né? É possível a gente sempre conseguir adentrar nas nossas granjas pessoas já qualificadas, ou a gente, né, tem que treiná-las, né, e fazer e ter essa cultura dentro da nossa granja para que as pessoas que entrem dentro já dessa roda que está girando de treinamento e sejam capacitadas. Eu posso ampliar um pouquinho a pergunta sua, Túlio, porque daí a gente já decide quem vai começar o passo primo aqui, mas ampliar não só para o funcionário da granja, mas também para os técnicos, com certeza, zootecnistas, veterinários, porque o Dirceu já foi, como a gente lembrou aqui, gestor de uma equipe técnica, como esse tipo de profissional também muito grande, e acho que
espero quem for aluno aí, tiver vindo de universidades desses setores aí, da agronomia, veterinária, zootecnia ou afins, né, administração, mas está pensando em vir para o agro aí, que estiver compartilhando, fala qual é a sua experiência. Eu queria abordar esse tema, que é um tema que eu tenho um pouco mais de conforto para falar, hoje como gerente de serviços da The que é onde eu vou buscar a mão de obra, né, é esse tipo de profissional. Quer você começar, Dirceu? Depois eu... Pode ser. Essa abordagem ela é quase que unânime em todas as apresentações que eu faço para produtores, ou até área técnica. Mas assim, eu lidei muitos anos com a área técnica. No ano de 2021 nós tínhamos basicamente 80 veterinários técnicos e zootecnistas nas equipes da cooperativa Lar. E coisa minha, né? Eu sempre preferi treinar as pessoas. Claro que sempre olhando a questão daquilo que você precisa e o perfil que aquela pessoa apresenta para aquela determinada tarefa. Sempre cuidando muito disso na contratação. Mas eu sempre fui um otimista muito grande nessa questão de mão de obra. Primeira coisa, nós temos que nos situar, eu imagino. Aonde você está, aonde a tua granja está localizada, como eu posso suprir a minha granja de mão de obra. Então, como fazer as pessoas estarem na sua granja todos os dias. Então, quando você fala Mato Grosso, Goiás, é uma situação um pouco diferente da nossa lá nos 3 estados do Sul. Mas é uma pergunta importante que nós precisamos nos questionar, né? Então, assim, quando você fala em Goiás, Mato Grosso, existe a necessidade de você ter um conjunto de casas lá para essas pessoas estarem presentes lá no seu dia a dia. Diferente um pouco dos estados da região sul. Mas eu sempre fui muito otimista, porque eu penso assim, em qualquer lugar que nós estamos, sempre teremos mão de obra. Agora, claro, ontem mesmo eu conversava com um gerente de uma granja, nós fizemos uma visita em uma granja aqui na região de Brasília, e o gerente dessa granja, ele não é daqui, ele é do Nordeste, mas está lá dentro do processo já 8, 10 anos, fazendo gestão, fazendo essa gestão muito bem feita, com o seu supervisor, enfim, com o empresário que toca aquele negócio como um todo. Então, assim, as coisas se ajustam. Lá na nossa região, se nós formos ver, tem mão de obra vindo do Paraguai, tem mão de obra que, claro, que vai ter que ser lapidada dentro do processo, treinada dentro do teu processo. Como eu acabei de falar que eu sou um adepto em treinar pessoas, para mim isso não é problema nenhum. Hoje, se eu disser para vocês que a melhor granja do nosso grupo, de 4 granjas, a melhor taxa de parição é um senhor que está há 3 anos conosco, naturalizado brasileiro, mas fala em castelhano ainda. A gente tem até uma dificuldade para conversar, claro, nos entendemos muito bem, mas a melhor taxa de parição e o melhor nascido vivo do nosso grupo é essa pessoa que faz. Então, assim, sempre vai ter uma forma de você lidar. Outra coisa muito importante que nós precisamos, e que é assunto da minha apresentação, para quem está nos escutando aqui, para quem já me assistiu em algum momento, nós não podemos mais pensar hoje uma granja sem tecnologia. Eu vou construir uma granja. Construa com tecnologia.
Ah, não, mas eu tenho uma granja de 30, 40 anos, não tem tecnologia. Então se preocupe em ambientar essa granja para tecnologia. Por quê? Porque essa mão de obra que está vindo aí, pessoas de 20 anos, 25 anos, 18 anos, elas não vão trabalhar braçal. Elas não vão trabalhar com esforço físico. Então, assim, nós precisamos ter o que dentro das nossas granjas? Precisamos ter automação, nós precisamos ter climatização, nós precisamos ter uma inteligência artificial que saiba a hora de levantar e baixar cortinas, que saiba a hora de subir ou descer a temperatura. Então, por aí vai. Então, além de reduzir a mão de obra dentro do processo, nós precisamos melhorar a qualidade dessa mão de obra. Então, é assunto recorrente em todas as apresentações que eu faço sobre isso. Mas eu realmente, como acabei de dizer, eu sou otimista, porque há sempre uma forma de nós nos adaptarmos e sempre terão pessoas dispostas a fazer. Outra pergunta que vem, que também é assunto dessa apresentação de gestão de pessoas que eu faço, é sobre que qualidade tem o ambiente que essas pessoas trabalham, porque é muito pejorativo nós pensarmos que suinocultura é sujo, ou que suinocultura é um lugar que poucos queiram trabalhar. Não é bem assim. A gente sabe muito bem que não é assim. Agora, eu como gestor, eu como proprietário, como é que eu cuido desse ambiente no dia a dia? E quando eu falo ambiente, não é só a produção, o ambiente de produção lá nas maternidades, na gestação. Quando eu falo de ambiente, é do meu escritório. Como é que é o meu escritório? Como é que as pessoas descansam lá nesse escritório? Como que é o relacionamento, o tratamento, né, com as pessoas? Exatamente. Como é que as pessoas se comunicam, se relacionam no dia a dia? Isso é tarefa, eu diria, das primeiras num gestor de pessoas, né? Então, assim, se é uma granja que está longe do ambiente de convivência, de onde as pessoas moram, eu posso ter um refeitório dentro da granja? Como é que é a qualidade desse refeitório? Então, tudo isso é coisa que as pessoas vão olhar. Então, assim, quando nós pensamos, as pessoas não vão ficar na granja. Vão, se você tiver essa preocupação como proprietário, como gestor, você acaba, com certeza absoluta, tirando mão de obra. Inclusive, eu falei isso em Minas Gerais há 2 dias atrás, de indústria, tirando mão de obra de mercados e por aí vai, porque as pessoas se sentem bem naquele local, elas querem estar lá, elas não têm a ambição que todos, de repente, nós aqui podemos ter. Nem todos têm essa mesma ambição. Então, isso é natural. Então, assim, entre estar num ambiente legal lá dentro da granja, num escritório, um chuveiro legal para você tomar um banho, a nossa região é muito fria, aí você vai querer que o funcionário tome banho se o chuveiro só pinga. Então, assim, como é que é a tua estrutura nesse sentido, né? Porque as pessoas, cada dia mais, elas vão estar em lugar onde elas estão sendo valorizadas. E as granjas, nesse sentido de Brasil, eu falo, tem uma grande oportunidade para trabalhar e para melhorar cada dia mais a qualidade da sua mão de obra. Então, não sei se era mais ou menos isso, mas assim, Era assim. Eu tenho realmente um otimismo muito grande nesse sentido, e vai vir gerações aí para frente, que com certeza absoluta alguma coisa nós vamos ter que fazer, ter que adaptar dentro dos nossos processos para a coisa continuar, enfim, e as pessoas estarem bem, né, estarem felizes e estarem dentro daquilo que nós acabamos de falar lá. A granja, diferente de uma indústria, ela precisa a sensibilidade do gestor todos os dias para que as pessoas queiram estar dentro do processo. Então, são várias coisas que nós, como gestores, como proprietários, podemos estar fazendo ou realizando no dia a dia das nossas granjas
pensando na longevidade ou na perenidade dessas unidades de produção. Eu acho que senso de pertencimento, né, e qual que é a reputação da sua granja é muito importante. Marcino, Vamos lá. Agora eu vou perguntar para você. Existe uma escassez, né, de mão de obra qualificada na suinocultura brasileira? O que é que você vê? Joia. É bom de ser host que a gente devolve a pergunta, corrige para poder falar. Mas a premissa inicial é se falta mão de obra. Eu sou muito otimista, assim como o Dirceu, mas me pego em pessimismos momentâneos e piso na casca de banana e tô praguejando porque não encontro. Então essa é a verdade, assim. É verdade. Eu sou muito otimista, entendo o futuro, mas tenho alguns vieses assim momentâneos aí de dificuldade de encontrar. Mas se a gente parar para raciocinar, e aí é um raciocínio empírico, não é real, né? É só a minha experiência, e aí volta um pedacinho do Momento RH lá, agora do Marcino. Eu me formei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Londrina não é um centro de referência de suinocultura hoje, já foi um pouco no passado, mas não mais, o entorno, ainda há muito tempo atrás. Mas é um centro urbano grande, que, sinceramente, eu acho que se você perguntar hoje, numa sala de veterinária de centros urbanos, onde estão as maiores concentrações de formados em veterinária, as pessoas nem sabem o que é trabalhar na suinocultura. De 80 alunos, que eram amigos meus ali da minha turma, de 80 alunos que se formaram, só eu fui para a suinocultura. Na turma seguinte, eu sou da 59, na 60, nenhum foi para a suinocultura. Eles foram para pequenos ou grandes e cavalos. É isso que o pessoal busca. Se você entrar numa sala de veterinária hoje, e isso não é só em locais não tradicionais da suinocultura, tá? Mas perguntar para um veterinário, numa sala de veterinária, quem vai para suinoculturas e aves, deve ser 6% da turma e dos 6, 5 é aves. E quem efetivamente, às vezes tem até intenção, mas que efetivamente fica, né, vão ser menos ainda. Às vezes tem 5 que querem, mas que vai realmente vingar 1. E disso eu acho que é uma percepção que o pessoal da veterinária não tem, do tamanho que é o mercado de suínos, da qualidade que é você ser um trabalhador dessa área, um operador aí, seja ele sanitarista, seja ele nutricionista, seja ele dando suporte a uma granja, de fato, como gestor. Sabe, a comparação hoje que eu vejo, a minha esposa é veterinária também, veterinária de pequenos, inclusive, um beijo, amor, mas tentando traçar uma relação entre a parte de produção para a parte de pequenos, a diferença é muito grande na qualidade do serviço e na remuneração que se tem. E as pessoas não enxergam, porque elas entram na universidade. Claro que na zootecnia você tem um pouquinho mais de mobilização, porque você tem ali um corte entre clínica, né, médica e cirúrgica e tal, que é onde o pessoal mais busca a área da veterinária. Ele está conectado com a clínica médica, a clínica cirúrgica, cirurgia, hospital, de grandes ou pequenos. Então, eu acho que isso está... Eu não sei como que a gente consegue ajudar, eu não estou aqui para ser dono da razão de nada, mas eu enxergo isso. Muito... pouco conhecimento das pessoas que estão nos grandes centros urbanos para entender como trabalhar. Isso é uma dificuldade, porque não adianta eu ser otimista e ficar parado, que também diz que... claro que o preguiçoso, ele é... Como é que fala? Toda falta de otimismo é um pouco de preguiça, né? Deixa assim que você vai... Não, mas não piorou não, mas espera que vai piorar. Isso é preguiça de agir. Eu sou otimista, mas acho sim que a gente precisa trabalhar um pouco mais de levar o que é a suinocultura, qual que é o trabalho, e isso o Dirceu aceitou na música. Agora não adianta a gente fazer um trabalho e você ter uma granja que não se adeque às necessidades contemporâneas do profissional que está vindo. Então é tudo desorganizado, não tem ali um banheiro quente, você obriga o cara no Rio Grande do Sul a tomar um banho gelado às 4 horas da manhã, aí a gente não vai conseguir manter. Mas acho que falta a gente olhar um pouco para criar essa cultura dentro das universidades. É uma coisa que a gente conversa muito na The Hills, de se aproximar mais dos grupos de estudos. Para quem for de grupo de estudo aí, deixa também uma mensagem, a gente vai estar querendo entrar em contato com vocês. Então, a gente sabe que tem bons grupos de estudos de suínos no Brasil, mas ainda ele está longe
do dia a dia nosso aqui como profissional e você vê que a quantidade de pessoas desses grupos de estudos de suínos são menores do que um grupo de estudo de clínica médica, de clínica cirúrgica, de boiatria, que seja. Então, acho que essa é uma parte que a gente poderia ajudar. Mas reclamo? Não, acho que tem muita gente boa. Acho também que quando a gente não encontra aquilo que a gente quer para o momento, e isso a The Hills, para quem não sabe também, no momento RH Marcino, eu comecei como estagiário e hoje faço a gerência de serviços. Quando você não tem, você precisa começar a criar. Então, o pipeline de desenvolvimento na The Hills é uma coisa muito importante. Mas ainda assim, a visão daqueles alunos que estão se formando nessas áreas, eu acho que a gente pode contribuir para trazer para a suinocultura. Eu tenho, assim, só para pegar o gancho aí, mas, assim, eu também, quando lá, há pouco eu contei lá o início da minha história, né? Eu me lembro que eu conhecia muito pouco da atividade, então por isso que eu não tinha interesse. Agora, quando eu comecei a conhecer, que eu comecei a ver o que realmente é a atividade, enfim, o que ela pode trazer para você profissional, e eu fui muito, vamos dizer assim, feliz, né, de ter essa trajetória e depois trabalhei alguns anos com avicultura e hoje proprietário, somente com o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Então, assim, talvez, de alguma forma, né, as universidades deveriam mostrar realmente o que é atividade, ou dar essa oportunidade para algumas empresas mostrar o que é atividade. Porque a partir do momento que as pessoas entenderem a cadeia de suinocultura como um todo, elas vão ver que existe muitas oportunidades a serem buscadas, existe muita oportunidade de crescimento, porque com certeza absoluta essa atividade não vai parar tão cedo, principalmente se falando de Brasil. Isso que eu queria perguntar para vocês dois novamente. Quais são as qualidades e as oportunidades que a suinocultura oferece que as pessoas não enxergam, né? Que os profissionais, os técnicos não enxergam ou enxergam tardiamente? Posso eu ser o primo dessa vez? Eu acho que a remuneração é importante, tá? Não, é tudo na vida? Claro que não. É uma parte pequena. Mas eu acho que a remuneração ninguém vê, que é uma área que remunera bem. E remunera muito bem. O segundo ponto por exemplo, hoje no Brasil, a gente brinca que você ter um nutricionista pronto é mosca branca. Você não vai ver voando por aí. Mas não mesmo, sabe? E isso, eu não sei se as pessoas já entenderam isso, essa necessidade. Então, eu acho que as oportunidades estão num momento em que se falta gente. Então a gente, é um problema? Eu sei no otimista pessimista, né? Que eu falei que não, nunca falta, agora eu acabei de falar que falta. Mas falta sim gente de qualidade e quem tá dedicado tá muito bem empregado. Agora, fora isso, eu acho que é o crescimento e a suinocultura hoje, ela é cada vez mais global. Então você tem experiências fora do Brasil, sabe, com a maioria das empresas hoje que estão aqui são multinacionais, né? E você também tem essa experiência fora, com pessoas de outros países, que você pode trocar ideia. A gente tem, que eu acho que as pessoas conseguem visualizar pouco, ou isso pode ser que até uma hora ou outra é um entrave, e eu que não vejo, né? Mas eu gosto muito de conhecer o Brasil, então, viajando e trabalhando com a The Hills, eu já conheci todos os estados do Brasil, menos 2. Então, mas claro, isso é mérito para alguns, demérito para outros. Mas para quem gosta disso, é uma forma de você conhecer regiões diferentes trabalhando, né? E eu não sei, tem tanta coisa boa, porque a minha vida inteira só foi suíno, né? Eu não sou aqueles caras que na faculdade estava fazendo uma coisa e caiu de paraquedas. Eu trabalhei com o professor Caio Aberto da Silva desde de julho do primeiro momento que eu pude fazer estágio, que eram os primeiros 6 meses da UEL. Então, essa convicção que é difícil, né, Marcino? Nem todo mundo tem essa convicção, como o Dirceu falou também, que ele até antes de faculdade, né, quando criança, já queria trabalhar com a terra, com criar, plantar, alguma coisa nesse sentido.
Então, essa vocação, né, e essa decisão, né, do que fazer, eu acho que define muito o sucesso profissional e dos profissionais de alta performance, né? Como estamos sentados aqui com dois. Essa definição do que fazer e ter esse direcionamento e essa certeza, né? Isso é muito difícil, né? E bom, né? Que aí isso é o talento e aquele perfil que você tem, né? Sim. E aí só um ponto para ser objetivo e falar em números. Vocês sabem qual que é a média de um salário do veterinário no Brasil hoje? Falando de teto, de piso, base não, do que é realmente. A média real praticada, declarada e tudo, que eles fazem uma apuração? Não. R$3.200. Essa é a média. Tem gente ganhando muito menos que isso e, obviamente, tem gente ganhando muito mais que isso. Mas só para entender que quando eu falo da remuneração, isso é importante refletir como é que a nossa estrutura está. Os zootecnistas eu não sei como que está essa média, se alguém quiser me ajudar a contribuir, mas o que eu me lembro da última vez que eu vi da veterinária é algo em torno de R$3.200 a média. Então isso chama muita atenção, né? Porque querendo ou não, é um curso caro, é um curso que demanda a sua atuação integral. Eu tive anos que eu tinha aula de manhã, à tarde e à noite. Então, peraí, precisa ser bem remunerado, né? Assim como o zootecnista, o engenheiro, o agrônomo, o engenheiro em si. E isso me chama atenção, porque a competitividade, quando você se equipara a algumas profissões que são as mais escolhidas nesse momento da veterinária, que é, por exemplo, trabalhar com pequenos, a remuneração é gritante a diferença entre a produção para a remuneração de clínicas veterinárias, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente pensar aí. Os dois pontos mesmo, oportunidades e o que você falou antes? Eu perguntei quais são as oportunidades e agora também me fugiu, mas... Assim, tu lembra? Não, o que a gente entendia de oportunidade que não está sendo vista por esses profissionais. Exatamente. Né? Tá. Assim... No ramo da suinocultura e avicultura, eu penso que são atividades, né, que tendem a crescer muito. E é um leque muito grande, né? Um veterinário, ele não só vai fazer assistência técnica, existe muita oportunidade e talvez aí as universidades falham um pouco e talvez não preparam, ou de repente não é papel delas, eu não sei exatamente. Existe muita oportunidade em gestão. Então, ter o conhecimento técnico, mas conhecer também o que é gestão. Por que não fazer duas faculdades, de repente, claro. ter 2 cursos, ou fazer uma especialização, né? Eu mesmo, como eu falei lá no início, eu fiz o técnico agrícola, que eu tinha que trabalhar, né? Com 20 e poucos anos eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha ninguém que ia me sustentar, porque a nossa propriedade era tão pequena que nós iríamos lá ficar, se não passando fome, muito próximo, então eu tinha que trabalhar. Mas ao longo do tempo, o que eu fiz? Eu falei, para onde que eu vou agora, depois de 5, 6 anos do colégio agrícola? Eu pensei, eu vou para a administração. Por que administração? Porque ela completa aquilo que eu já gosto, eu já me encontrei, eu já sei o que eu quero. E que você acabou de dizer é muito importante, se tem algum estudante nos ouvindo, é saber o que eu quero. É mesmo. Eu acho que isso aí define e corta muito caminho no sucesso de um profissional. Porque se você se formou e não sabe se é aquilo que você quer, de repente você vai fazer outra formação, são mais 4 anos, quando você vê, você já está no meio da vida aí. Eu não posso falar muito, porque eu também me formei em administração com 31 anos, mas eu penso assim, nunca é tarde para você... Não, mas aí no caso é porque a administração estava dentro do seu plano. Exatamente, já estava dentro de um plano. E outra coisa... Não era uma marcha ré. Eu não mudei de direção. Isso. Eu não mudei de direção, eu segui exatamente no caminho. Então, o que a administração, para mim, me trouxe?
muitas oportunidades que de repente eu lá na formação só técnica, eu jamais iria enxergar. Então, assim, eu penso assim, primeiro saber aonde você quer ir, para onde você quer caminhar, e se preparar para que aquilo aconteça. E hoje eu não tenho um mês, e quando eu estava na cooperativa lá, frequentemente haviam pedidos, né, de pessoas formadas na área de em veterinária, zootecnia, enfim, para trabalhar com suínos e aves. Então, assim, tem muita oportunidade, mas a pessoa precisa saber o que realmente ela quer. Eu sou um exemplo, né? Por que não falar em empreender? Empreender. É difícil? É difícil. Mas assim, dizia um ex-líder meu, aquilo que realmente se quer não tem o que atrapalhe. Então, assim, a questão de uma granja, hoje, se você for começar ela do zero, tem um nível de investimento que todos nós sabemos, né, muito alto. Mas quem disse que nós precisamos começar com 1000 matrizes? Quem disse que nós precisamos começar com 500 matrizes? E eu já ajudei muitas pessoas a pensar e a definir isso nessa minha vida profissional, digamos assim, dentro da cooperativa. E as pessoas, principalmente, têm que começar pequeno, entender realmente daquilo e empreender. Por que não? Por que não empreender? Vou te complementar, Dirceu. Eu acho que assim, a granja grande, ou a empresa grande, é aquela empresa pequena, mas que já nasceu com o pensamento de ser grande. Então você tem processos, gestão, você estrutura, né, a questão societária, a questão de sucessão, para onde que você vai. Então, se você quer ser, às vezes você é pequeno, né, de tamanho, de número, de quantidade, mas você já nasce grande, né, pensando exatamente em controle, né, em números, em pessoas, em processos, e aí sim você vai estar preparado para poder crescer. E por que não se fala no tal do mínimo produto viável, né, para startup, para essas empresas modernas? Você pode ter um mínimo produto viável para uma granja de suíno, né? Você pode querer chegar em X, né, em milhares de matrizes, mas você pode começar às vezes com 250 nesse projeto. Eu comecei com 100. Né, para entender, para ganhar experiência, para entender como é que contrata, para entender o seu perfil, para fazer relacionamento com fornecedores, tudo, e depois você escala isso. E o Dirceu comentou, eu comecei com 100, mas sonhando já desde o começo em ser bem maior, né, Dirceu? E sonhar grande e pequeno custa o mesmo tanto. Então, vamos sonhar grande, pelo menos o sonho. E aí, claro, habilidades para não também... eu acho que entender que quando a gente é pequeno, o nosso barco ele também é um pouco menor. Você tomar a decisão para ir para lá ou para cá é mais rápida, mas ele pode tombar. Quando você fica grande demais, você perde velocidade, você está um tamanho muito maior, demora mais para você virar, mas a chance de tombar também é menor. Então, acho que no começo você pode... Pequeno você tem que ser mais cauteloso, mas você tem a chance de tomar movimentos que mudam muito para o rumo que você está indo, né? E essa reflexão é importante para entender o tamanho que você está no momento. Então, tomar um pouco mais de risco no início, no final você, no meio do caminho, tá mais conservador, porque o tamanho da coisa o tombo vai sendo cada vez maior, né? Então, mas acho que bem estudado, bem planejado, a empresa é o que você falou, né, Túlio? Depende do sonho. Dá para ser pequeno sendo uma grande empresa e dá para ser uma grande empresa sendo uma pequena empresa, no final das contas, pelo mérito, por tudo, né? E assim, falando em sonho, né, Marcino, acho que é um bom momento, né, de pensar qual que é o seu sonho aqui, né, o sonho da The Hills de número de inscritos aqui no podcast, né? Nossa! Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que todos os amigos, parceiros, clientes, né, da The Hills que estiverem recebendo esse conteúdo, o pessoal da suinocultura, né, se você está agora assistindo aí pelo WhatsApp, chegou um link para você de alguma forma, se inscreva, né, no Pode Porco, para que esse projeto aqui possa alcançar a sua meta, o seu sonho. Qual que é, Marcelo, o sonho aí de 2023 aí, de número de inscritos, né? Vamos lá. Primeiro, o meu maior sonho tá lá naquele podcast que a gente gravou no Agnes Next,
eu acho que a razão disso daqui tudo, na verdade, é fazer o exemplo que eu dei do filme, né, do Inception, que é o filme do Leonardo DiCaprio, onde ele traz a percepção de que, pergunta assim, bem no começo do filme, que em português é a origem, né, o que o correspondente que ele está trocando ideia entendia que seria a coisa mais contaminante ou mais infecciosa do mundo, né? Se era um vírus, uma bactéria, e o cara vai tentando, não, o que é a ideia. Então, a gente está aqui primeira coisa, para poder transformar quem está assistindo a gente, para as pessoas entenderem o que é a suinocultura, a qualidade, as pessoas envolvidas, e aí junto lá também, e conversando sobre esse assunto depois, é mostrar que a suinocultura tem uma cara, né? Tem pessoas que tem família. Dei ali mandei um beijo para minha esposa. Tem pessoas envolvidas com isso que tem sonhos, que nem você está falando para mim, e trazer o rosto da suinocultura para entender que não é uma entidade fantasmagórica sem dono, né? Não, são pessoas trabalhando todo dia que acordam. Então, primeiro, esse é meu sonho, impactar pessoas e que cada papo que a gente tem aqui mude um pouquinho a quem receba. Quantas pessoas vão receber esse conteúdo, acho que depende mais de quem está aí me ajudar a fazer isso chegar mais longe. Então, deixa o like, inscreva, manda para o amigo. Mas é que eu tô com muito medo de falar um número que fique muito pequeno para o meu sonho ou um número muito grande para a minha ambição. Acho que então não precisa falar. Mas vamos aqui. Vai lá. Vamos lá. Eu acho que se até dezembro de 2023 a gente conseguir atingir 100 mil pessoas, eu acho que a gente... Eu acho que é muito mais do que um sonho, assim. A ambição tá de alto nível. E eu falo isso porque quando a gente foi começar isso, a gente foi procurar muitos... as referências. Né? Referências do agro, e não é fácil. Eu sei que não é fácil, até porque o que gera volume é conteúdo. Sim. E eu tô começando, a gente aqui, o Pode Porco, a The Hills, o Túlio nos ajudando, o Dirceu vindo aqui, a gente tá muito no início, então são pouco conteúdo, o que demora para tracionar. Porém, a gente tem parceiros muito importantes também, que é a Blue Farm, que é o nosso parceiro da RB Suíno, que tem um canal muito grande, nosso parceiro da Rebanho, lá do Ceará, e acho que todos esses vão se engajar para compartilhar, por isso que meu sonho de atingir 100 mil pessoas, aparentemente grande, acho que é execuível, sabe? 100 mil. 100 mil. Eu falei só 100 pessoas? Sim. Não, 100 mil. Corrigindo. Total diferença, né? Dirceu, agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Para a gente trazer isso para o lado prático, né? Quais são as rotinas, né, que vocês e as boas práticas que vocês têm hoje dentro das granjas que você acompanha, da sua própria granja, né, que de fato acontecem, ocorrem e que talvez possa ser interessante, né, trazer aqui para os amigos que estejam escutando e que funciona, né? A princípio, um assunto muito falado essa semana, né, Marcino? E talvez o principal deles é a informação, né? Nós temos aí o S2, uma ferramenta fantástica que a gente pode estar palpando, né, os números. Eu hoje de manhã estava no hotel... se você me pedir exatamente como estão os números das granjas, está tudo na minha mente. Então, eu conversei com o meu gestor hoje pela manhã, alinhei algumas coisas com ele e como dito pelo Marco Aurélio essa semana, em viagem lá para Minas Gerais, talvez nós estamos vivendo o melhor momento da humanidade, porque nós temos muitas facilidades, né? Muitas coisas que nos ajudam no dia a dia, porém nós temos que saber como lidar com isso, né? Então, assim, de nada adianta eu ter, de repente, um programa que gerencia todos os dados da minha granja e as pessoas que estão envolvidas não souberem lidar com isso. Ou eu, gestor, eu, proprietário, não ter isso realmente em mente para buscar
a melhoria que de repente aquilo permite fazer. Então, assim, se eu fosse eleger agora aqui a principal ferramenta dentro de uma granja para evolução de resultado, eu escolheria as reuniões, a rotina de reunião. Mas uma reunião isolada, quando deu um problema, isso não é reunião, ao meu ver. Estabelecer uma rotina de reunião com dia marcado e com hora marcada. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas no processo precisam estar sabendo o que elas estão fazendo, de onde elas vieram com aquele determinado resultado, como elas estão hoje e o que projetar para o próximo dia ou para a próxima semana ou para o próximo mês. Mas o gestor faz isso. Não, mas o gestor não consegue estar em todas as pontas do processo produtivo. Quem está em todas as pontas do processo produtivo é a tua equipe. É cada indivíduo que trabalha em cada diferente setor dentro da sua unidade de produção. Então, elas precisam saber o que se passa. E eu, líder, eu, gestor, eu preciso estar junto com as pessoas, definindo esses caminhos todos os dias. E eu vejo que isso, apesar de ter sido muito tratado nos últimos anos, a gestão de pessoas em suinocultura é uma coisa relativamente nova, eu costumo falar isso também, mas tem despertado muito esse assunto, mas apesar de isso estar latente, digamos assim, a todo momento, na verdade, no dia a dia das granjas, infelizmente, pouco acontece. E aí, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Tem aquela velha história lá da Alice no País das Maravilhas, né? Que é o exemplo, eu me lembro que clássico, né? É o exemplo clássico, né? Então, assim, que infelizmente trazer para o nosso negócio é aterrorizante, mas infelizmente eu vejo essa questão das reuniões com data e horário pré-marcado para acontecer, para não ter falha. Mas o gestor não pode ir, não tem problema, a liderança faz. O fulano não pode ir, mas o outro faz. Para ter essa continuidade, juntamente com a gestão à vista no processo. A gestão à vista é o quê? É dar a oportunidade para que todos te ajudem a construir os números, ao meu ver. Então, assim, mas eu tenho muita informação, o meu gestor tem muita informação, mas está na gaveta dele. Essa informação de nada vale. Não, eu tenho a informação, mas está lá, escancarado num quadro, no escritório, nas salas de maternidade, por fechamento diários ou semanal de cada setor, lá na gestação ou lá no refeitório, onde as pessoas se unem todos os dias, de repente, aí sim, aí essa informação tem valor. Então, basicamente, eu penso que basicamente isso, uma grande oportunidade que as granjas têm de profissionalizar a sua gestão, de profissionalizar os seus números e evoluir muito em resultado zootécnico e, por que não dizer, financeiro. Muito legal, Dirceu. E aí eu vou tomar liberdade. Posso, Dirceu? Fique à vontade. Falar um pouquinho do que a gente tem feito nesses últimos 6 meses, 7 meses. Pode. Desculpa, eu te cortei. Você tinha De jeito nenhum. A gente tem... E, aliás, o João Mirzotti também, se sinta abraçado aí. O irmão do Dirceu, também um amigão meu, eu gosto muito de você, então um abração. A gente estava na granja do Dirceu discutindo muito sobre isso, gestão e tal. E hoje a The Hills, ela está num projeto grande, o Dirceu faz parte central desse projeto, onde a gente quer ajudar as granjas a criar essa cultura da gestão, né? Não só... Mas o mais importante nesse momento é entender como que a gente consegue ajudar a fazer isso se tornar rotina, né?
Porque no final das contas, quem vai operar é quem está lá na ponta. A gente consegue ajudar a coisa a andar, né? E dentro desses 7, 8 meses que a gente vem discutindo, montando planilha para compilação de dados e informação para trazer para dentro, né? Depois de feito, recolher os dados ali de zootécnico para a gente tratar no Big Data, que foi o primeiro passo que a gente realizou. A gente entrou nesse e hoje tem um nome, né? Que é o programa Power Gestão 4.0, linkado com a nossa linha de produtos, que é a linha 4.0, onde a gente vai criar uma dinâmica para tornar isso possível. Porque uma das coisas que a gente, e eu também me pego muitas vezes, é como que a gente torna a rotina diferente para que ela não engula o nosso trabalho. Porque é fácil falar, né? A gente precisa marcar a data, tal, a hora, e aí eu vou fazer. Mas a rotina de uma granja, ela é sempre. Na segunda você tem parto para cuidar, na terça você tem leitão para descer, Desmame. na quinta desmame, aí fala, não, aí que o caminhão vai chegar, eu preciso ir lá conferir, e nessa você vai passando. Mas sabe o que acontece, Marcino? Só uma coisinha, porque assim, a rotina, ela é vista muitas vezes de uma forma negativa. Mas a rotina é a grande aliada da alta performance, né? Porque, assim, quem consegue fazer rotina, entende que a rotina é uma coisa boa, né? A gente pensa no esporte, né? O que é o esporte? O cara treina, todo dia a mesma coisa, o futebol bate falta, corre, tiro, né? Drible, não sei o quê, o cara faz isso a vida inteira. Sim. Dorme, na concentração, treina, depois vai pro jogo. É rotina, né? Então, a vida é feita de rotinas. Então, as pessoas que são felizes, que têm alta performance, elas amam a rotina. Agora, se você tem uma rotina que... organizada. Ou que você não gosta dessa rotina, também. Aí você tem que começar a mudar Exato. o seu, né, a sua direção para que você entre numa rotina que faça sentido para a sua vida. Aí é outra questão, mas desculpa, acho que o ponto da rotina aqui é mais trazer que o do rotineiro, né? Daquilo que a gente faz sem prestar muita atenção, daquilo que é comum sem fazer. Mas, do claro, que é uma prioridade, rotina organizada, né? Exato. E criar uma rotina organizada onde... E nessas conversas de eu dei um exemplo muito bacana de como que a gente ajuda a pessoa a se tocar, e todo mundo gosta de pertencer a alguma coisa. Mas nem todo mundo tem interesses iguais, principalmente dentro de uma granja. O cara da gestação não tem o mesmo interesse de saber do que o cara da creche, porque diferem muito os trabalhos, né? Mas eu acho que todo mundo gosta de fazer parte de um bom número. E se você traz isso à vista, e eu acho que essa é a maior eficiência, porque o número ele vai acontecer, claro que melhor com essa gestão, porque você está estimulando a gestão, mas o número vai aparecer um número lá com ou sem o à vista. Sim. Bom ou ruim é outros 500, mas ele vai estar lá guardado no computador. E a ideia da gente é como treinar as pessoas para fazerem parte disso e terem aquilo exposto a um ponto que você se incomoda todo dia de manhã que você está passando e tem aquela tal daquela semana 17 que eu dei uma relaxada e meu numerizão tá vermelho. Então eu acho que isso motiva as pessoas a buscar um caminho, né? E hoje é isso, o Agnes é fantástico, como ele traz essas informações de forma muito clara pra gente, mas em 90% eu acho também é assim, Disseu. É um número muito bom, mas que fica guardado dentro de um software, dentro de um computador ou num papel na mão apenas dos gestores. Eu falei isso inclusive com o Everton lá, que a gente tem um transbordamento de informação, a escassez de análise, né? Então é mais ou menos isso, é utilizar a informação a favor realmente da equipe, né? Então não pode ser um privilégio do gestor que está lá trancafiado a 7 chaves, tem que ser compartilhado. Inclusive, não só informações técnicas, às vezes até informações financeiras de faturamento, por que não? Sim. Né? Porque se está rendendo, tem que render para todo mundo. Né? Então, aí eu acho que cria esse sentimento. Agora, E é o segundo produtor que fala isso pra gente, viu, Túlio? E pode ter certeza que isso é verdade. A gente teve, eu queria integrar os meus funcionários mais no entendimento se tá bom, se tá ruim, qual que é o momento da atividade, para que eles possam entender se aquilo porque todo mundo faz a conta, e essa conta que muitas vezes o seu colaborador faz, ele está deixando de colocar muita coisa, muitos custos que tem, e às vezes ele acha que você está ganhando, ou que a empresa está tendo um benefício acima do que realmente está tendo. Então, compartilhar isso, né, traz realmente à tona, né, baliza todo mundo no mesmo local. Agora,
Eu quero voltar num ponto que eu achei muito interessante que o Dirceu trouxe, a questão das reuniões. Não sei se vocês conhecem os 3 R's, né, da alta gestão ou das fazendas, né, de alta performance, que é exatamente um dos R's é reunião. Né? As pessoas às vezes têm também uma barreira quanto à questão de reunião, acham que reunião é coisa burocrática e tal, né? Então depende da forma que você conduz, mas são rituais que tem muito a ver com rotina, né? Então rituais, reuniões e relatórios. Não sei se vocês conheciam esses 3 R's, mas ficam aí. É isso mesmo. Quais são, né, os rituais, as rotinas que você tem, que tem que ser seguidas, né, dentro da granja, a reunião, né, o tamanho dessa reunião, o que você traz, quem fala, o que vai ser debatido, quais são os números, indicadores que a gente vai ver, aonde estamos, para onde vamos, né, e os relatórios, que é onde você tem a informação, que se for uma informação à vista, né, melhor ainda. Então, acho que eu achei muito interessante o Dirceu ter trazido essa questão das reuniões como sendo um dos diferenciais. E ajudados, né, ajudado hoje pela tecnologia, ajudado muito pelos sistemas de informação, pelo próprio S2, né? Hoje, como nós acabamos de falar aí, você falou reuniões, rituais e relatórios. Então, assim, nós temos a facilidade, né, de termos um telefone no bolso, um smart no bolso, e conhecer praticamente online, né, como está os meus resultados. Então, assim, é uma das questões que eu comento sempre também nas minhas apresentações, quando eu falo de gestão de pessoas, mas assim, esses relatórios estão na mão de quem, né? Nós falávamos antes. Então, assim, hoje, quem que não tem um celular, né? Quem dentro de uma granja, um funcionário de granja, que não tem um celular? Então, assim, criar grupos para isso. Então, assim, e ter uma rotina. Quando? Quando se fecha a digitação dos dados, em determinado dia. Nesse determinado dia se faz a reunião e se espalha esses dados nesses grupos, digamos assim, seja do proprietário, dos gestores ou dos gestores para com seus liderados, aonde todos têm a informação. E a reunião, ela justamente, ela dá, vamos dizer assim, a oportunidade para que as pessoas possam participar das decisões. Eu costumo dizer sempre assim, as pessoas têm que participar das decisões. Falava isso agora nessa reunião com o pessoal de Minas Gerais. Porque assim, quando você tem uma gestão participativa, ela é mais leve para quem faz a gestão e mais assertiva para o processo. E quando você fala em gestão à vista, você fala em reuniões, as pessoas se sentem parte do processo, por poder participar. Então, assim, na verdade, são tantas coisas envolvidas que, no final das contas, quando, claro, bem conduzido, bem entrelaçado, todas essas questões que nós acabamos de falar aí, o resultado do processo nunca vai ser o mesmo se você tiver a rotina definida e não deixar isso morrer no meio do caminho, que daí vem a disciplina. Do gestor fazer realmente a condução desse processo. Mas a semana que vem eu não vou estar. Eu sou o gestor, não estarei. Não tem problema. Alguém está apto a conduzir aquela reunião da mesma forma e vida que segue. Então, assim, o falar em gestão de pessoas é realmente um assunto muito apaixonante, porque tem muitas coisas que no dia a dia a gente pode fazer. E ter o cuidado, né, de não deixar isso entrar numa rotina entrar num campo de esquecimento. Mas quando eu, gestor, estou interessado, e falava isso ontem dentro de uma granja, eu estou interessado, eu quero fazer,
isso vai virar uma necessidade para mim como gestor. E quando as pessoas realmente entenderam o propósito dessas reuniões, dessa rotina estabelecida dentro da granja, elas vão pedir para fazerem a reunião da semana para se situar, para entender, para se sentir parte, para ajudar a decidir, para dar uma ideia, para contribuir, para pegar no pé de quem, de repente, não está alinhado com o processo. Então, assim, é um processo realmente virtuoso que, se realmente implantado dentro de um processo da forma mais correta possível, traz muito resultado e aquele processo, aquela granja nunca vai ser mais a mesma. E Dirceu, você foi de cá para diante, vou tentar ir do adiante para cá, tá? Porque isso culmina na reunião, né? Que é a discussão dos dados, mas para a gente fazer uma reflexão de como, e esse Power 4.0, o Gestão Power 4.0, a gente está pensando em tudo isso, não é incomum que a gente como técnico, e o S4, o S2, hoje o S4, por exemplo, você clica num botão e ele te dá a árvore de diagnóstica completa. Então essas coisas vão melhorando, a informação vai melhorando, o relatório vai melhorando. Porém, assim, não é incomum que a gente vá como técnico em granjas, e isso não é uma crítica a ninguém, é só porque é comum acontecer mesmo, é uma constatação do dia a dia do nosso trabalho. Quando a gente vai em granja, não é incomum que o S4 ou o S2 não esteja preenchido, esteja desatualizado. Isso é muito comum. E aí existem dois problemas. O primeiro problema é, se ele não está atualizado, que você está lá, tá com os papéis na mesa, mas ainda não jogou, você não sabe o que está acontecendo por aquele momento inteiro. Porque se não está lá, você não sabe o que de fato foram os seus números. Então você já perdeu 1 ou 2 semanas. O segundo é, quanto mais tempo a gente demora para inserir dados, e isso eu fui da pesquisa durante 5 anos, eu sei disso, mais é difícil você saber o que aconteceu. Então, se você demora demais para preencher, para você passar a informação, quando tem algum erro, você não acha. A confiabilidade do dado também fica comprometida. Daqui 2 semanas, você tentar lembrar o que aconteceu em 2 semanas para trás, para tentar entender o que aconteceu, para ver que não... Porque, de vez em quando, não está batendo. Você preenche, fala, mas alguma coisa... Ou alguma informação se perdeu, ou alguma coisa está incorreta. E se você for tentar buscar isso lá de 2, 3, 4 semanas atrás, você não vai conseguir. E a reunião é um ponto para reflexão dos números, o que vai obrigar que toda semana quem digita os números esteja atualizada, porque ela sabe que vai ter a reunião. Então eu preciso estar com o número pronto. Que vai obrigar as pessoas a terem entregue as folhas de coleta, porque, eu não... É muito comum também que... Mas por que não está atualizado? Não, porque eu não recebi ainda as folhas lá de baixo. Lá de baixo é lá da maternidade. Então, o cara vai ter que trazer a folha, porque ela vai cobrar a folha daquele momento, daquela semana, porque ela sabe que ela tem que digitar e tem que entregar o número, porque vai ter a reunião. Então, isso é uma cascata de benefício, né? Que faz todo mundo começar a entrar no eixo e andar alinhado. E é isso que a gente vai tentar ajudar. Claro que a gente não consegue executar para as granjas vão executar, mas a gente consegue ajudar a tornar isso vivo, que é o nosso objetivo. Como não deixar isso morrer. E aí está sendo um desafio para mim também, esse tempo todo aí rodando com o Dirceu, aprender mais sobre gestão, né? E como trazer esse assunto que inicialmente parece que todo mundo faz. Porque se você perguntar do jeito errado, você sai com a convicção de que aquela granja está fazendo. Mas quando você vai aperfeiçoando as perguntas, você vai entendendo que não. Tá sendo feito? Tá, mas não está sendo feito da forma que a gente entendeu que é a forma mais eficiente até o momento. Ela vai ser assim pro resto da vida? Eu acho que com certeza não. Ela precisa evoluir como tudo na vida evolui. Mas hoje, estudando e conversando, a gente entende que esse é o modelo mais eficiente por hoje, que é o que a gente está aí tentando trazer para agregar na produção. Garantir essa confiabilidade da informação, Marcinho, dá muito trabalho. A gente fala muito aqui, a gente bate muito nessa tecla que gestão do trabalho. E quando você pensa no fluxo da informação, desde lá você passa pela locação, pelo apontamento, armazenamento e análise, para você chegar nesse ponto da análise e com um dado realmente confiável, dá muito trabalho. Você precisa ter as pessoas responsáveis, você tem que ter o fluxo da informação todo funcionando e tem que olhar, no final das contas, com um olhar crítico, né, para isso. Aqui na Blue Farm a gente presta um serviço, inclusive estou falando aqui dentro do Pó de Porco sobre, mas me permita. Pode, claro. A gente faz um serviço de gestão financeira, né? Tanto para produtores de leite, suinocultura. Então, a gente ajuda exatamente a
a garantir com que essa informação tenha uma classificação, né, correta, não só uma classificação, mas uma confiabilidade. Isso é muito difícil, porque às vezes falta, né, você falou que as pessoas, muitas vezes vocês chegam na granja e essa informação está atrasada, está com déficit, né, então você está olhando o retrovisor ainda mais para trás. Isso porque muitas vezes não tem a pessoa responsável, né, por lançar as informações, uma pessoa dedicada para aquilo, né, isso pode ser uma das questões. Ontem mesmo, quando eu fui analisar um relatório de DRE, faltava em uma das atividades a receita da atividade. Então, assim, se eu só pego aquele relatório em caderno, que é uma prática que a gente faz, e manda, né, para o produtor, que a gente entrega isso também num formato físico, mensalmente, trimestralmente, imagina, ia vir aquela atividade sem, porque o processo falhou. Entendendo? E o processo falhar acontece, mas você tem que ter exatamente checkpoints para garantir que isso não passe e retornar e falar, olha, falhou e como que a gente faz para não falhar novamente. Então, se a gente entrar exatamente nessa questão da gestão do conhecimento, da informação, é um campo muito grande, né? E dá trabalho, né, fazer essa informação. Parabéns a vocês, a The Hills, por estarem exatamente atuando dessa forma, fazendo esse mapeamento, criando um método para ajudar os produtores a garantir, né, essas rotinas e essa informação mais confiável. E obrigado pela paciência do Dirceu, que está rodando comigo aí há um tempo. Então estamos ficando muito tempo junto aí. Eu sei que Marcinão não é fácil, né, Dirceu? A gente conversa muito, mas é... Vai para o céu, né, Dirceu? E a correria é grande, as distâncias são longes, o Brasil é um país continental, né? Então, mas muito obrigado, está sendo, para mim, um luxo esse tempo aí de convívio. É isso aí. Show de bola.